Olá, estudantes. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos iniciar a série de 3 vídeos de revisão de física, primeiro bimestre. Esses vídeos vão ficar como material de apoio para quando nós voltarmos às atividades normais, servir de consulta, né, para realizar as provas. Quando nós voltarmos, nós iremos realizar as provas bimestrais. Do primeiro bimestre, a revisão será esses 3 vídeos que terão sequência, iniciando por este. No começo do ano, eu iniciei a disciplina falando sobre termometria. E o primeiro tópico em que eu criei, foi diferenciar calor de temperatura. Então, a primeira coisa que nós temos que ter em mente é que na física do segundo ano, o primeiro tópico foi tentar diferenciar essas duas coisas. Calor, o que seria calor? Calor é a nossa energia térmica em movimento. Eu gostei de falar que calor é um mecanismo de troca de energia térmica. Essa troca ela é motivada por uma diferença de temperatura. Eu preciso ter corpos com temperaturas diferentes para haver essa troca. Ok? E essa troca nós chamamos de calor. Então, calor pode ser energia saindo e entrando. E aí, vulgarmente, no dia a dia, quando nós estamos perdendo calor, ou seja, o nosso corpo está numa temperatura maior do que o ambiente, não é? E aí nós estamos fazendo essa troca, o nosso corpo dando calor para o ambiente, nós chamamos isso de frio. E quando é o contrário, quando nós estamos recebendo o calor do ambiente, nós chamamos isso de calor no dia a dia. Tudo bem? Então, calor é essa troca de energia térmica motivada pela diferença de temperatura. E temperatura, galera, é uma grandeza física que ela tenta definir, ela tenta quantificar o grau de agitação das moléculas. Pensa que toda substância ela é feita de moléculas, ela é feita de átomos, e essas moléculas elas estão sempre vibrando. Então, quanto maior a vibração, maior a nossa temperatura, ok? E como é uma grandeza física e aí a gente quer medir, existem os instrumentos de medidas, que são os termômetros. Eu coloquei aqui a foto de alguns termômetros, uns bem conhecidos e outros ficaram conhecidos recentemente. Coloquei o termômetro de infravermelho, digital, de mercúrio, álcool. E por que tem tantos tipos de termômetros? Porque tem várias utilizações. Nós não vamos colocar um termômetro clínico para medir a ebulição da água ou o derretimento do ferro, porque um termômetro clínico ele vai ali parar entre 40 graus, 50 graus e já deve ser o máximo dele, ok? Então, dependendo da utilização, nós temos que ter outros tipos de termômetro, ok? E aí você pode olhar aqui nesse termômetro aqui de madeira que ele tem 2 escalas, uma Czinho e uma outra F, tudo bem? Por quê? Porque nós vamos ter aqui unidades de medida, assim como o comprimento tem o metro, tem polegadas, jardas, quilômetros. Nos termômetros nós vamos ter escalas de medidas. Dentre das escalas que tem, 3 ficaram muito conhecidas, que são Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Kelvin, ela é bem especial, ela é chamada de escala absoluta, porque ela tenta dizer o seguinte: quando essa agitação das moléculas, elas tendem a parar, essa temperatura eu digo que é o 0 Kelvin. Ou seja, não existe temperatura menor do que ela. Na escala Kelvin não existe um número negativo. Escala Celsius e Fahrenheit, elas foram criadas com outro parâmetro. Usaram a água, o ponto de ebulição e o ponto de fusão da água. Então, essa escala Kelvin ela é absoluta, não tem número negativo. Já a escala Celsius e Fahrenheit tem os números negativos. E aí eu coloquei a menor leitura possível em Celsius, menos 273 graus Celsius, em Fahrenheit, menos 459, e a menor temperatura em Kelvin é o 0 Kelvin, ok? Então, se nós pegarmos 3 termômetros e formos colocar ponto de fusão e ponto de ebulição da água, ficaria
desse jeitinho aqui. Coloquei os três termômetros, Celsius, Fahrenheit em Kelvin. Ponto de ebulição em Celsius é 100 graus, em Fahrenheit 212 e em Kelvin 373. Ponto de fusão, Celsius 0, Fahrenheit 32, Kelvin 273. Tudo bem? Se você der uma olhada aí, Celsius e Kelvin, a diferença aqui, ó, do ponto de ebulição ao ponto de fusão é 100 unidades, tanto em Celsius quanto em Kelvin, ok? E aqui nós vamos ter variações das escalas diferentes, ou seja, se um dia nós tivermos uma variação de 20 graus Celsius, nós teremos também de 20 Kelvin a variação. Já em Fahrenheit, nós não temos 100 unidades aqui entre o ponto de fusão e ebulição, nós temos 180. Ou seja, se um dia variar aqui, ó, 50 graus Celsius, se eu colocar para Fahrenheit vai dar um número diferente, não vai dar 50. Tudo bem? Então, se eu tenho 3 escalas, é interessante que a leitura de uma seja compatível na outra. Então, nós vamos lembrar aqui das conversões de escalas. Nós temos basicamente as principais 3 escalas, nós iremos ter 3 conversões. Eu coloquei 2. Eu coloquei de temperatura Celsius para temperatura Fahrenheit e temperatura Celsius para temperatura Kelvin. Mas essas equações aqui são fáceis de obter, ok? E se nós pensarmos agora no calor. Calor é um mecanismo de troca de energia. Essas trocas podem ocorrer de que forma? Basicamente de 3 formas: condução, convecção e radiação. Esses são os processos de propagação de calor. E aí, qual é a grande diferença? A grande diferença é que condução, eu preciso ter um contato. É um processo em que a energia passa de partícula a partícula, ou seja, eu preciso ter um contato de partícula a partícula para o processo de condução ocorrer. O processo de convecção, ele é um processo em que há mudança de local do material aquecido. Eu preciso ter uma mudança de local, ok? E aí a nossa energia também acompanha essa mudança de local, mudança de massa, ok? Nós podemos pensar um exemplo para a condução. Uma colher, quando você esquece uma colher dentro de uma panela e ela vai aquecendo, ok? Porque o calor vai passando de partícula a partícula da colher dentro da panela quente lá. Da convecção seria o nosso ar-condicionado. O ar frio ele vai descer, o ar quente ele vai subir e aí nós temos aí o nosso processo de convecção. A radiação é o processo em qual a energia térmica ela se apresenta uma forma de eletromagnética, basicamente o calor que vem do Sol. Revisto esses conceitos de calor, temperatura, escalas termométricas e processo de propagação de calor, vamos fazer 2 questões para lembrar. A primeira questão que eu pensei é uma questão da Universidade Estadual de Londrina. Diz o seguinte: o gráfico indicado a seguir representa a relação entre temperatura medida em uma escala X e a mesma temperatura medida em uma escala Celsius. Para a variação de 1 grau Celsius, que intervalo vamos observar na escala X? Olha, ele não quer que você faça uma transformação de temperatura em Celsius para temperatura em X. Ele quer que você faça aí uma variação, tudo bem? Então bora lá. Primeira coisa que eu faço, que eu sempre fiz em questões de escalas, é desenhar os 2 termômetros, um do lado do outro, tudo bem? E aí nós vamos fazer a seguinte marcação. Eu quero saber qual é a menor temperatura no gráfico da escala Celsius que tem um correspondente na escala X. Nós vamos olhar aqui pelo gráfico, a menor temperatura na escala Celsius, que tem um correspondente na X, é 10. Olha aqui, ó. Menos do que isso, nós não temos mais um correspondente. Então, menor temperatura em Celsius é 10. Eu venho aqui e coloco 10. E aí, qual é o correspondente de 10? Na escala X é o menos 5. Coloco o menos 5. Faço isso também com a maior leitura na escala Celsius, que é 30.
O correspondente de 30 na escala x é 25, ok? Depois que eu coloco esses números aí ordenados, eu vou fazer agora uma proporção. Como é essa proporção? Eu vou dizer que a variação na escala em Celsius é equivalente à variação da escala x. Então, eu coloco a variação da escala Celsius e a variação da escala x, ok? E agora eu vou dividir pela essa variação. Ou seja, a variação da escala Celsius eu vou dividir. Que variação é essa? É o quanto aqui, ó, variou. Ou seja, se eu sair de 10 e for para 30, variou aqui 20. Então, eu vou colocar aqui debaixo da minha variação de Celsius 30 menos 10, que é 20. E na variação da escala em x, foi de quanto até quanto? De menos 25 a 25, ou seja, é 30. Mas quando eu vou colocar aqui, ó, eu vou colocar assim, ó, 25 menos 5. Tudo bem? Então, as variações são proporcionais e aí eu vou colocar as variações em cada escala. 30 menos 10, que é a variação da escala Celsius, e 25 menos 5. Ok? Por que eu coloquei esses valores, não coloquei 100 e 0? Porque esses valores aqui foram o que foi nos dado. Ok? Eu preciso saber que 30 equivale a 25 em x e 10 equivale a menos 5. Eu preciso fazer isso. E aqui eu vou só organizar. 30 menos 10 é 20. 25 menos 5 é 30. Ok? Então, a variação da escala Celsius no gráfico foi de 20 graus. E a variação da escala em x foi 30 graus. Ok? Só que na questão fala que essa variação em Celsius é 1. Ou seja, onde tiver Celsius aqui, eu vou colocar 1. E olha, eu tenho 20 e 30 aqui nos divisores. Eu posso simplificar. Vai ficar 1 meio igual a variação em x sobre 3. Ok? Eu só simplifiquei 20 e 30. Eu cortei 0 com 0. Podemos dizer assim. E a variação da escala Celsius eu coloquei 1. E agora ficou fácil, né? Esse 3 está multiplicando, vai passar para o outro lado. Desculpa, esse 3 está dividindo, vai passar para o outro lado multiplicando. Vai ficar 3 meios. Então, a nossa variação na escala em x é 3 meios. Ou você pode fazer essa divisão e vai encontrar a resposta de 1,5, né? Então, a cada 1 grau que a escala Celsius vai crescer, a escala x vai crescer 1,5. Tudo bem? Então vamos para a nossa segunda questão. Na nossa segunda questão fala o seguinte: um processo rápido para estimar em graus Celsius uma temperatura fornecida em Fahrenheit é dividir o valor fornecido por 2 e subtrair 16. Olha, ele não está fazendo aqui usando a equação lá que nós passamos aí um tempão para decorar, para aprender ela. Okay? Ele está fazendo um método mais fácil, um método aproximado. Pega a temperatura em Fahrenheit, divide por 2 e subtrai 16. Assim, 76 graus Fahrenheit valeriam aproximadamente 22 graus Celsius. O erro estimado seria, né, dessa estimativa, ele quer saber o erro. Então, para eu saber o erro, primeiro eu tenho que saber qual é o correto. Então, no método correto, nós vamos utilizar o quê? Nós vamos utilizar a nossa equaçãozinha aí que todo mundo já lembra, né? Temperatura em Celsius dividido por 5 é igual a temperatura em Fahrenheit menos 32 dividido por 9, ok? E aí onde tem temperatura em Fahrenheit, eu coloco 76, que foi o que ele passou aí na nossa questãozinha, ok? Se eu fizer essa subtração aqui, ó, 76 menos 32, nós vamos obter 44. Tudo bem? O que eu vou fazer? Passando esse 5 que está dividindo para o outro lado, nós temos TC igual a 44 sobre 9 multiplicado por 5. Fazendo essa continha aí, 44 vezes 5 vai dar 220. Dividido por 9, nós vamos ver que é 24,44. Então, qual é a temperatura correta em graus Celsius? 24,44. Com isso, nós podemos dizer o seguinte: ora, se eu cheguei a esse resultado, que é o correto, mas o método aproximado encontra este resultado aqui. Então, qual é o erro? Qual foi o erro? O erro foi exatamente
de 2,44. Esse foi o nosso erro. Então, nós vamos calcular agora a porcentagem. Se 24,44 é a resposta correta, ou seja, é o nosso 100%, o erro, né? O erro que foi de 2,44 corresponde a quanto? Qual é a porcentagem de 2,44? Qual a porcentagem desse erro? Tudo bem? Então, basicamente é isso. Então, vamos colocar nossa regrazinha de 3. 24,44 está para 100%, assim como 2,44 está para o nosso erro em porcentagem. E aí eu faço a nosso meio pelos extremos, né? Eu multiplico 24 vezes o nosso 100 vezes 2,44. Então, nós temos, né, essa multiplicaçãozinha. 24,44 está multiplicando, então ele vai para o outro lado dividindo. Então, nós temos que o nosso erro aproximado, né, nosso erro em porcentagem, melhor dizendo, é 244 dividido por 2,44. Fazendo essa continha, que é super simples, nós encontramos o nosso erro de 10%. Nosso erro de 10% equivale aí ao nosso item A. A de amor. Tudo bem? Então, nós encerramos essa primeira parte de escalas termométricas e propagação de calor. Tudo bem? Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.